A gente pensar em José como um sonhador que viu seus sonhos se tornarem realidade. Eu quero que vocês levem isso para casa, essa ideia de que os sonhos podem se tornar realidade, como o Valdir estava falando, e que isso tem a ver com o fato de que ele tinha uma consciência da soberania de Deus, porque ele a vivia dia a dia. Ok, o que nós vamos ver hoje? O teste da integridade moral, vencendo a tentação sexual. Por causa da providência de Deus, José vai parar na casa de Potifar. Quando eu falo em providência de Deus, talvez a expressão não seja muito familiar para alguns de vocês. Providência de Deus significa que Deus ordena os acontecimentos da nossa vida conforme lhe apraz. Eu não sei se você acredita nisso. Se você não acredita, é bom você começar a acreditar, porque está na Bíblia. Quando nós falamos em soberanias, nós estamos falando disso. E por providência de Deus, José vai parar no Egito, primeiro como um escravo comum, mas aí ele vai parar na casa de Potifar. Depois de ele ter aquele primeiro contato com um povo que ele não conhecia, uma cultura que ele não conhecia, uma língua completamente estranha, pensem como é que deve ter sido aquele primeiro momento para José. Mas ele não desistiu dos seus sonhos, não. Ele venceu o desafio, porque ele começou a enxergar que sonho adiado não é necessariamente sonho que não se realiza. Quando você tem um sonho que você sente que Deus deu, o fato de demorar para se realizar não deve ser para você sinônimo de que esse sonho não vai acontecer. E isso nos propõe uma máxima interessante, porque de alguma forma José ele não demorou a perceber que ele era alguém muito mais, ou quem ele era, melhor dizendo, tinha muito mais importância do que aonde ele se encontrava. Então, tendo consciência disso, é mais importante quem eu sou, não onde eu estou. Isso nos traz uma máxima com relação à integridade. A integridade é o que você é, independentemente de onde você se encontra. Billy Graham tem dito que um homem é conhecido pelo fato de que ele é o mesmo em casa ou a 1000 quilômetros de distância onde ninguém o conhece. Essa é a ideia aqui. O versículo 1 do capítulo 39 já nos mostra José na casa de Potifar. Potifar era um oficial graduado de Faraó. E Deus abençoou José e fez José prosperar. Ele passou a morar na casa de Potifar, e de um escravo comum ele se transforma num escravo especial, digamos assim. Naquela época, e nos tempos bíblicos também do Novo Testamento, havia dois tipos de escravo. O escravo, aspas, impessoal, que nunca tinha contato com o seu senhor. E ele vivia no campo, ele fazia o trabalho braçal. E havia aqueles escravos que atuavam dentro de casa. Esses tinham um contato direto com o seu senhor. Então José é trazido para essa posição. Vocês se lembram quando Jesus está lá em Caná da Galileia, que ele faz a transformação da água em vinho? Quando ele conversa com os servos da casa, são esses servos especiais que vivem perto do seu senhor, não aqueles servos que vivem lá longe. José já tinha se transformado nessa pessoa. E ele passou a servir Potifar dentro de casa. Por que ele foi levado para dentro da casa dele? Eu acho que a resposta está no início do versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com ele. Agora, o Senhor não estava com ele contra a vontade de José. Não para forçar a barra, para impor alguma coisa a ele. Às vezes eu fico triste que há pessoas nas nossas igrejas, e eu tenho encontrado pessoas assim, por isso que eu falo, que olham para certos personagens bíblicos e dizem: não, esse aqui foi um predileto de Deus. Eu pergunto por que ele foi um predileto de Deus. Não, mas olha o que aconteceu na vida dele. É muito mais fácil nós olharmos para o fato de que ele quis levar Deus a sério, e Deus, vendo aquele coração que queria levá-lo a sério, o abençoa
e está com ele o tempo todo, do que simplesmente olharmos para ele e dizer, não, é um protegido de Deus. O Senhor estava com ele porque José queria estar com o Senhor. Guarde isso no seu coração. E, embora tendo só 17 anos, ele parecia muito consciente de um princípio bíblico que ainda não havia sido escrito, mas que certamente abençoou a vida dele, que é: olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Parece que José tinha consciência disso. Por isso ele se aproximava de Deus, ele vivia perto de Deus. E embora Deus tivesse muita coisa a fazer, por exemplo, lidar com o Império Egípcio, e isso com relação a todos os movimentos do seu povo escolhido futuramente, Israel, Deus tinha o seu coração comprometido com o jovem José, como Ele tem o seu coração comprometido com você que está me ouvindo nessa noite. O fato de Ele estar preocupado com tudo que rola no mundo, o nosso Deus, não faz com que Ele seja restrito, ou que Ele não possa dar atenção ao seu problema, quando você precisa dEle, porque Ele está ocupado com outras coisas maiores. Esse não é o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos, enquanto Ele está envolvido em todas as demais coisas, Ele está envolvido pessoalmente conosco, e isso foi o que aconteceu na vida de José. O Salmo 11, versículo 4, diz que os olhos do Senhor observam cada um de nós. Como eu pego a minha aliança aqui, eu tiro e começo a observar. Só que quando eu observo a minha aliança aqui e ponho ela contra o pano de fundo que são vocês, eu sou humano, eu só consigo focar os meus olhos aqui, vocês todos saem de foco. Deus faz isso sem que o resto do mundo saia de foco. E você está aqui, nas mãos de Deus, fruto do olhar especial dEle, o cuidado especial dEle. Conta essa história de um jovem chamado Isaac Watts, pai da Enodia inglesa, escreveu mais de 600 hinos, que um dia ele foi visitar uma senhora com os pais, e lá ele encontrou esse versículo do Salmo 11:4. O Senhor sonda os corações. E ele ficou lá olhando para aquele quadro, e a velhinha chegou lá, botou o braço em volta dele e disse assim: eu aposto que eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando que Deus está de olho em tudo que você faz. Mas esse texto bíblico, ele não está querendo enfocar isso. Esse texto bíblico está dizendo que Deus ama tanto você, que Ele não consegue tirar os olhos de você. E essa é a verdade que nós vemos presente na vida de José. José era alguém tão amado por Deus, que Deus não tirava os olhos dele, o Senhor estava com ele. E Deus coloca José numa posição privilegiada. Potifar era provavelmente chefe da guarda pessoal de Faraó. Era um posto que naquela época era tremendamente valorizado, e ele tinha muita importância. E o segredo de José era que ele era uma pessoa centrada em Deus, e uma pessoa centrada em Deus é uma pessoa de sucesso sempre. No capítulo 39 nós encontramos 7 vezes a expressão: o Senhor estava com ele. E para que você não forme a ideia errada, a ideia de que Deus tem seus prediletos, como eu já disse, Ele estava com José, porque José estava com o Senhor. Eu quero bater bastante nessa tecla esses dias. Se você sonha em ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, o segredo é viver, é a presença do Deus vivo diariamente na sua vida, é você viver diariamente na presença de Deus. Não existem atalhos. Hoje em dia nós temos essas doutrinas exóticas que andam por aí, que propõem para vocês que é um passe de mágica que você faz e você resolve o problema para o resto da vida. Isso não existe, isso não está na Bíblia. Essa doutrina dessas igrejas só tem um problema: ela não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina uma vida que tem que ser construída na comunhão com o Senhor, e essa comunhão não para nunca, não tem férias. É o que aconteceu com José. Ele era estrangeiro, ele não falava a língua do país,
Ele podia ter sido tratado como um animal naquele país. Quem sabe ele até tenha sido tratado como um animal a princípio. Mas não, ele foi crescendo em sucesso à medida que Deus o abençoava. E eu acho que ele também conhecia aquele conceito que nós encontramos em Isaías 41, 9 e 10. Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, a essa altura, José está na casa de Potifar. Ele está sendo bem sucedido. Potifar confia nele, passa a administração dos seus negócios para José. E ele deve estar mais ou menos pensando assim: vamos aqui fantasiar o que poderia estar passando na cabeça de José. Eu dei a volta por cima, eu já não sou mais escravo, agora eu sou chefe. Agora eu vou aparecer, afinal Potifar é assim lá com Fafá, né? Fafá não é o pastor Josafá que pregou aqui ano passado, Fafá é o faraó, né? Ele é assim com Fafá, e eu vou me cuidar porque aqui eu vou me dar bem, eu vou ficar tranquilo. Meus irmãos acham que acabaram comigo, mas olha só para mim, Deus honrou a minha fé. Quando José estava, quem sabe, imaginando alguma coisa assim, uma tremenda de uma tentação bate à porta dele. Essa tentação é ninguém menos do que a esposa do chefe, a mulher de Potifar. Veja o que a Bíblia diz nesses versículos, a partir do versículo 3. Quando este percebeu, está falando de Potifar, que o Senhor estava com ele, José, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Quer dizer, ele estava tendo safras, recorde, etc. e tal. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: vem, deita-te comigo, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e com tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou em casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Quando nós olhamos para essa história, nós temos que nos compenetrar de que a tentação bate à porta de todos nós. E de certa forma José se encontrava na situação ideal para ser tentado e para cair em tentação. Ele era jovem, nós acabamos de ler que o texto diz que ele era atraente, de boa aparência. Com certeza ele se encontrava com a sua sexualidade em pleno vigor.
como é típico de gente que está na idade de vocês, mas era uma sexualidade represada. Ele estava longe de casa, ou seja, ninguém ia ficar sabendo, mas Deus foi fiel e livrou José da tentação. Assim como nós podemos esperar que Ele nos propicie um escape da tentação, quando o nosso desejo é viver próximos dEle. 1 Coríntios 10:13 nos assegura: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É preciso que nós entendamos algumas coisas básicas aqui. A tentação tem sua origem em Satanás, no pecado e na velha natureza que reside em nós. Muito cuidado com um papo que anda aí hoje: foi o demônio do adultério. Sabe o que o pessoal está dizendo quando usa esse tipo de desculpa? Está tirando a responsabilidade dos próprios ombros. Responsabilidade de resistir à tentação é sua e é minha. Nós, na verdade, não temos que cair em tentação. Nós pecamos porque nós escolhemos pecar, não porque nós não tenhamos outra saída. O texto que nós acabamos de ler garante para nós que Deus nos capacita a não pecar, na medida em que estamos em comunhão com Ele, na medida em que nós dependemos dEle. E José venceu a tentação por uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês guardassem bem na mente: porque os seus valores foram firmados muito antes de serem postos à prova. Sabe o que isso diz para você e para mim? Não espere a coisa ficar preta para aí você começar a pensar que valores você precisa ter. Defina logo cedo na vida quais são os seus valores. Defina logo cedo que você quer viver para a honra e glória de Jesus e que você não abre mão disso. Aí, quando vier o momento barra pesada, seus valores vão estar firmados. Você vai ter convicção para tomar a sua decisão e vai ser bem diferente. E para a gente entender esse processo em relação à tentação sexual, nós temos que avaliar duas pessoas na nossa história, né? Uma é a mulher de Potifar, que se assemelha à mulher adúltera de Provérbios 7, nós vamos ver os paralelos existentes. E a outra é a forma que José age. Vamos começar com a mulher de Potifar. Então, primeira característica, ela é cobiçosa. Depois de certo tempo começou a cobiçá-lo, disse o texto que nós lemos. Olha o que o texto lá de Provérbios 7 fala da mulher adúltera: seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra hora nas praças, e em cada esquina fica à espreita. Muito parecidas as duas. No caso da mulher de Potifar, não fica difícil a gente imaginar por que ela tinha essa atitude. Eu não estou querendo justificar a atitude dela, mas por outro lado eu não estou querendo dizer que ela era uma mulher da vida. Ela era uma mulher assim que se deixou levar para o adultério. Ela não era uma pessoa que necessariamente vivesse disso. Mas eu fico imaginando que Potifar, com a posição que ele ocupava, muito provavelmente ele era bem semelhante a esses altos executivos das empresas que nós temos hoje. Está tão ocupado em subir na escada do sucesso empresarial que ele só enxerga aquilo na frente dele. Ele não tem mulher, ele não tem filhos, ele não tem mais nada, não tem Deus. E eu imagino que Potifar era mais ou menos assim, que essa mulher se sentia sozinha. Aí de repente ela vê um jovem que era atraente, que era atencioso, que era trabalhador. Mas não estou querendo desculpá-la, não. É importante que todos nós, homens e mulheres, entendamos que a cobiça, embora brotando no coração, qual é a porta de entrada dela no nosso coração? Vocês podem me dizer? Os olhos. Sempre são os olhos, tá? Sejam os olhos físicos, os olhos da mente, quando você está pensando em cobiçar uma fortuna ou alguma coisa assim, mas os olhos, via de regra, principalmente na tentação sexual, são a porta de entrada da cobiça.
Se os seus olhos já... Eu vou ser bem pessoal com vocês, gente, aqui esses dias, tá? Se os seus olhos já captaram alguém aqui, nesse congresso, que para você é muito atraente fisicamente, tome cuidado, fique esperto, fique esperta. É assim que começa. Eu não estou dizendo que você não pode olhar para um rapaz e para uma moça e achá-lo bonito, achá-la bonita. Afinal, esse é um lugar bom para você encontrar um bom partido. Mas isso tem limites. Até onde vai a sua imaginação nisso? É a pergunta que você deve se fazer. Você já ouviu falar que a segunda olhada é que é perigosa? Quando a cobiça tem lugar, aí a coisa fica feia. Outra característica: ela era sem vergonha e sedutora, inclusive com palavras. O convidou: venha, deite-se comigo. O agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vem, deite-se comigo. Eu diria que essa mulher não dava voltas, ela ia direto ao assunto. Olha a mulher adúltera, ela é espalhafatosa e provocadora. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: venha, venhamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. E com sedução das palavras o persuadiu e atraiu com o dulçor dos seus lábios. Tem lábia. Alguém já disse, ou melhor, desculpe, eu estava pulando aqui. Repare que uma mulher, e nós poderíamos dizer aqui ou perguntar por que não também um homem, vendida à cobiça, ela não tem preocupação de ser sutil. Sabe por quê? Porque a paixão sexual é desavergonhada, ela não tem vergonha, em contraste com o amor, que é tímido. Você se lembra daquele momento que você ia chegar para ele ou para ela e declarar o que você sentia no seu coração? Eu não sei se vocês já passaram por isso, imagino que sim, mas quando eu conheci a minha esposa e olhei para ela e comecei a sentir que era ela, eu passei uma semana ensaiando o que eu ia falar. Nós estamos no acampamento Palavra da Vida. Uma semana. E eu conversava com o meu melhor amigo. Pô, você não falou com ela ainda hoje, cara? Não saiu, não deu. Aí, na segunda-feira, ela ia voltar para o Rio de Janeiro, eu ia voltar para São Paulo. Eu comecei a minha tentativa às 9 horas da manhã. E essa tentativa terminou às 2 horas da tarde, quando o ônibus dela estava saindo da rodoviária em São Paulo, e todo mundo ali do lado, olhando para nós, fala, fala. Não saía. Eu era um baita de um cara de pau. Às vezes eu me encrencava no acampamento, que eu convidava 2 ou 3 meninas para o banquete, aí chegava na hora H, eu tinha que dar um fora em 2 e ir com uma só. Mas na hora que bateu aquele negócio assim forte, eu virei tímido. Porque o amor que Deus planta no coração no nosso coração, ele foi feito para ser, aspas, entendam bem o que eu estou falando, sem vergonha dentro do casamento, não fora, não antes do casamento. A paixão sexual pode até ser confundida com amor, mas fora do casamento, ela é sempre descarada, sem vergonha. Eu creio que isso nos ajuda a ter um bom parâmetro para julgar as intenções dele ou dela quando existe uma conversa. Quando alguém chega para você com uma cara de pau que te assuste, fique esperto. Você pode estar diante de alguém que não tem boas intenções. Desconfie. Próxima característica: é persistente. Repare como é que ela fez, a mulher de Potifar. Ela insistia com José dia após dia a deitar-se com ela. A mulher adúltera, isso aqui está tão cheio de versículos mostrando que ela é persistente, que os versículos 14 a 20 do versículo 7, nós não vamos tomar o tempo para ler. Depois você marca esses versículos, vai ver como é que ela insistiu com aquele jovem que acabou cedendo contrário de José.
Alguém já disse que uma queda em pecado sexual dificilmente é equivalente a um estouro de pneu. É mais parecido com um furo no pneu que você não cuida, que vai ficando cada vez maior até vir o desastre. Não é assim com os flertes, por exemplo? E olha, gente, isso não acontece mais hoje em dia só nas festinhas do mundo. Isso está acontecendo não só no escritório, na faculdade, na escola. Isso hoje em dia está acontecendo também dentro das nossas igrejas, com a atitude errada. Garotas, muito cuidado com esse papo que anda por aí já há muito tempo, mas eu acho que hoje mais intensamente ainda. Se você me ama, você prova. Muita menina inocente se envolveu com imoralidade sexual, engolindo esse tipo de engano. Sabe um outro problema que acontece também? Você está na igreja, você conhece um rapaz, e naquele mesmo dia, esse rapaz já te convida para sair de carro e você sai sozinha com ele. Eu pergunto para você, isso pode ser sadio? Você conheceu o cara, não tem 2 horas. E ele já te convida para vocês dois irem não sei aonde. Sabe o que eu acho triste? Eu tenho andado por esse Brasil afora, falando para jovens como eu estou falando para vocês. E eu tenho visto, infelizmente, mães que por medo que a filha vire titia, acabam facilitando para que esse tipo de relacionamento entre um rapaz e uma moça aconteça. Eu estive numa capital brasileira que eu não vou dizer o nome, há não muito tempo, fazendo um congresso de jovens. E uma das coisas que os líderes da igreja vieram me falar, que eu tinha que falar firme com os pais. Porque havia mães naquela igreja, especificamente, que convidavam o namorado das filhas para vir dormir na casa delas, passar o fim de semana na casa delas. Você vai dizer, mas isso é inocente? Eu pergunto, é? Quem está fazendo o convite, tem que intenção? Facilitar para não ficar tomando ônibus tarde da noite? Acho difícil engolir isso. Tentação sexual não acontece só com solteiros, não. De repente uma mulher casada, 4 filhos, encontra um colega que ela não via há 20 anos. E esse colega chega com aquele papo suave, macio, mentiroso, e diz assim para ela, puxa, quanto tempo, você não mudou nadinha, continua a mesma gata de sempre. 20 anos se passaram, 4 filhos, não mudou nada. Viu? Só ela acredita nessa história, esse é que é o problema. E o pior de tudo é que se ela é uma mulher que não está sendo próxima ao seu marido, se ele não está dando atenção para ela, isso pode ser o início de semente de infidelidade num relacionamento. Não é só o papo barato, não é só o flerte. Eu diria para vocês jovens, muito cuidado com as brincadeiras de mão. Nós vivemos num país onde as pessoas são muito calorosas. Eu mesmo gosto de beijar, de abraçar, lá em casa a gente é assim com todo mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado e ter bom senso. Se você percebe que uma pessoa é muito chegada a você, rapaz ou moça, com as mãos, fique esperto, fique esperta. Isso pode não dar bem. Eu me lembro que quando eu pastoreava em Manaus, fui fazer uma série de conferências numa igreja, e sexta, sábado e domingo. Então sexta noite eu percebi um negócio que eu achei que era imaginação minha, mas aí no sábado à noite eu vi de novo, e no domingo, eu sei que no meio, não sei se foi no sábado, imagino que foi no sábado, eu cheguei junto da pessoa. Eu reparei que o pastor da igreja, ele abraçava as mulheres bonitas, principalmente as mais jovens, e mulher feia ele cumprimentava ali na distância do braço mesmo. Eu olhei isso com o rabicho do olho, eu falei, não, tem boi nessa linha, aí não é possível. Aí eu falei, é imaginação minha. Aí no outro dia, vi acontecer de novo, eu cheguei junto. Falei, meu irmão, o que é que está acontecendo? Não, imaginação sua, imagina, que é isso, está vendo coisa e tal. 1 ano depois, ele abandonou a esposa para ficar com uma menina do colégio onde ele era capelão. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tem sinais
de que as pessoas não estão sendo leais para conosco, as intenções não são puras, não são as intenções que vêm de Deus. Muito cuidado com alguém que expressa muito carinho com as mãos. Pode ser uma mulher de Potifar, pode ser um homem mal intencionado. Outra característica é maquinadora. Veja a mulher de Potifar. Um dia José entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Coincidência, eu pergunto para vocês, ou ela preparou esse ambiente? Logo antes disso, disse que ela estava dia a dia atrás dele. Ela bolou isso aqui, porque ela queria pegá-lo, flagrá-lo sozinho, achando que ela ia conseguir o intento dela. A mulher adúltera, era crepúsculo, ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Por que esse texto fala disso? Hoje a gente tem luz elétrica. Imagina como é que era na época que não havia luz elétrica. O entardecer, o escurecer, era um momento da pessoa se sentir só. Era um momento em que era difícil se ver as coisas. Então é nesse momento que ela se aproxima, vai ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Assim como a mulher de Potifar certamente maquinou tudo, a mulher adúltera, quando vê o rapaz inexperiente chegando perto da casa dela, ela vai atrás dele, em plena escuridão e cheia de astúcia. Muito cuidado, porque você vive num mundo em que paixão física é sinônimo de amor. Isso é uma mentira que vem do inferno. Os filmes, as novelas, sugerem que quando as pessoas ardem em paixão sensual e sexual, elas devem ficar juntas. Só que isso não dura. É como um fogo alimentado por álcool. Explode e logo apaga. Assim como surgiu, vai embora. Mas ele deixa marcas. Às vezes é uma gravidez, é um filho, uma filha que não pediu para nascer, por causa da insensatez daquela mãe e da irresponsabilidade daquele pai. E essa criança vai crescer em que tipo de lar? Por causa de uma atitude que foi por causa de um momento. A verdadeira paixão sexual é aquela que se desenvolve e cresce dentro do casamento, como fruto daquele amor plantado por Deus no coração de dois. Namoro e noivado não é momento de intimidade física, casamento sim. E se você acha que a Bíblia não fala sobre isso, eu tenho uma palestra para os casais sobre o que a Bíblia diz sobre intimidade sexual no casamento. E eu vou dizer um negócio para você, a Bíblia fala muita coisa sobre isso, graças a Deus, porque foi para isso que Deus fez. Para mim a maior prova de que a mulher de Potifar tinha só paixão sexual e não amor, está presente na atitude que ela toma quando ela não é correspondida. Nós já vimos os versículos, né? Quando ele fugiu, deixou o manto, ela chamou os empregados. Está vendo o que esse cara fez? Ó, ele vem aqui, ele vem me insultar. Ele queria me violentar, o safado. O que ela faz? Ela mente. Ela esconde exatamente o desejo dela, transfere para ele, como se ele tivesse tentado tudo aquilo. E ela ainda tem, aspas, uma prova nas mãos, aquele manto que ele deixou. O amor dela por José vira ódio rapidinho. É só ela não ser correspondida. Vira mentira. Vira um desejo incontido de destruir José. Paixão sensual, sexual, não correspondida gera isso. Fique longe dessa paixão. Mas o outro elemento a gente estudar aqui é José, porque José resiste à tentação e ele tem algumas coisas interessantes para ensinar para nós. Ele não esperou, como eu já disse para vocês, a tentação chegar para aí elaborar o que ele faria. Os nossos valores precisam ser firmados bem antes disso, cedo na nossa vida, antes que bata aquela tremedeira nos joelhos, porque a gente está diante de um momento crítico. Caso contrário, é muito provável que a gente vai acabar caindo na tentação que 1 Coríntios 10:13 que diz que a gente não precisa cair.
A Bíblia diz claramente, em 2 Pedro 2,9, que o Senhor sabe livrar os piedosos. Quem são os piedosos? Os que querem viver perto dele. Da provação. Agora, a palavra provação é a mesma palavra no grego que a palavra tentação. Então você pode ler esse versículo com duas tônicas ou tonalidades. Deus sabe livrar os piedosos da provação. A coisa está difícil, passando por uma provação brava na vida, um desemprego, uma coisa assim. Mas Deus sabe livrar também da tentação. E Ele vai fazer isso conforme 1 Coríntios 10:13. Mas precisa ver o nosso lado, precisa ver o lado de nós estarmos fazendo a nossa parte de querer estar com Deus. De que forma prática José ficou firme quando tentado? Eu acho que isso aqui é esclarecedor. Há uma série de passos que José toma, eu quero chamar sua atenção rapidamente para eles, e eles foram determinantes. Primeiro, ele permaneceu fiel no serviço prestado a Deus. José se manteve ocupado, servindo a Deus na casa de Potifar. Isso que eu acho interessante. Ele era escravo, ele podia pegar e dizer assim: bom, sou escravo, que futuro eu tenho, meus sonhos foram por água abaixo, sabe de uma coisa, eu vou curtir a vida. Não, ele não tem essa atitude. Ele diz: se eu estou aqui, é aqui que eu vou viver em comunhão com meu Deus. Eu tenho um patrão humano, eu vou servir esse patrão humano no melhor das minhas forças, porque eu vou glorificar o meu Deus. E ele age assim, ele se atira de corpo e alma. Ele não é como alguns de nós que levam o serviço na flauta, sabe? Você está naquele emprego que você não gosta, você sabe que vai durar só mais 6 meses. Aquele patrão chato. Então, quando ele está olhando, você está trabalhando. Quando ele não está olhando, você está lá só olhando para as paredes, imaginando. Aí a mente começa a ficar solta. E mente vazia, oficina do diabo. José parece que conhecia esse ditado. A mente dele não foi oficina do diabo. Por quê? Porque ele permaneceu fiel no serviço que ele prestava a Deus o tempo todo. Não é à toa que ele prosperava. Ele não baixou a guarda nenhum minuto. Uma outra razão. Ele ficou firme reconhecendo a bondade de Potifar e não querendo desmerecer a confiança nele depositada. Gente, isso hoje em dia parece que não existe mais. É muito raro você ver uma pessoa preocupada, eu diria até um crente preocupado, em corresponder a um patrão que lhe deu uma chance, que apostou nele. Quantas vezes a gente vê pessoas que são ingratas, estão dentro das nossas igrejas, se dizem crentes em Cristo Jesus. Não, José viu a situação e disse: não, eu não posso de forma alguma fazer isso. Ele diz claramente para ela: a senhora pertence a ele, a senhora não pertence a mim. Ele confiou muitas coisas nas minhas mãos e isso eu dou conta para ele. Mas eu não posso afrontá-lo fazendo uma coisa dessas. E aqui reside um perigo sutil. Alguns de vocês poderiam até dizer: bom, veja bem, José estava ali numa situação que ele estava evitando, porque ele era solteiro, mas ela era casada. Se ela fosse solteira, aí era diferente. Eu pergunto para vocês: é diferente? Talvez as implicações sejam diferentes, mas aos olhos de Deus, impureza entre solteiros é menos grave do que impureza entre casados, ou um solteiro e um casado? Aos olhos de Deus é a mesma coisa, é impureza. É interessante que quando nós olhamos para as palavras que são usadas na Bíblia para impureza sexual, às vezes é chamada de fornicação em algumas traduções, ou a NVI usa impureza, e a outra palavra que é usada é a palavra adultério. Então, quando você está falando de duas pessoas não casadas, a palavra que vai ser usada é impureza sexual ou fornicação. Quando você está falando de casados, ou pelo menos uma pessoa casada, já entra a palavra adultério. Mas essa palavra no grego é uma única palavra. É a palavra porneia, da onde vem termos em português como pornografia.
É importante que nós percebamos que o primeiro lugar que José teve que tratar o problema foi aqui na sua mente. No momento em que ele tomou uma decisão a nível da mente dele, as emoções não tiveram liberdade para conduzi-lo. Hoje em dia a batalha, eu diria sem sombra de dúvida, é uma batalha pela mente. Mais do que nunca no mundo em que nós estamos. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando o autor aqui de Provérbios, Salomão, usa a expressão coração, ele não está falando desse órgão que bomba sangue, é lógico. E ele nem tampouco está falando de emoções. Ele está falando principalmente de das emoções subordinadas ao intelecto. É o intelecto que manda nas emoções e não as emoções mandando no intelecto. Ele está dizendo: sobre todas as coisas que você puder se preocupar na vida, ponha portas no seu coração. Por que você põe porta na sua casa? Por que tem porta na sua casa e na minha? Para manter do lado de fora o que a gente não quer que entre e para manter dentro de casa seguro o que a gente quer proteger, certo? Ele está dizendo: faça isso com a sua mente, põe a porta. Hoje em dia você ouve muito: tenha a mente aberta, não pode ser assim fechado. Vocês crentes são muito... tudo para vocês é pecado. E com esse tipo de papo, as pessoas chegam para nós e às vezes elas nos convencem que a nossa mente está fechada demais. Se você chegasse para Davi ou para Salomão e dissesse: tem que ter mente aberta, meu. Sabe o que ele ia dizer para você? Louco. Sobre todas as coisas que você deve guardar, ter porta, está a sua mente. Porque da sua mente depende toda a sua vida. Outra versão diz: dela saem os caminhos da vida. Por que dela saem os caminhos da vida? Por que dela depende toda a sua vida? Porque na mente, que é o centro das nossas decisões, nós vamos determinar se nós vamos seguir a Deus ou se nós vamos seguir o diabo. É muito sério esse negócio de botar guarda ao nosso coração, botar sentinelas à porta do nosso coração. Em terceiro lugar, José ficou firme quando tentado, lembrando de que Deus é santo e atinando as consequências de pecar contra Deus. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu saliento essa expressão que ele usa: algo tão perverso. Relação sexual fora do casamento é grande perversidade. Eu não sei se vocês sabem, mas em Apocalipse 2,14, ou melhor, 2,24, a imoralidade sexual, veja do que ela é chamada: os profundos segredos de Satanás. Você quer se envolver profundamente com Satanás? Seja leviano na sua conduta sexual. Você só precisa disso. José tratou aqui o problema na sua mente. Ele pensou com seus botões: eu tenho que levar esse Deus a sério. Não importa que essa mulher está vindo atrás de mim todos os dias. Olha, ela pode ser uma baita de uma Cleópatra, mas eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus e das bênçãos que Deus tem me dispensado. Isso para mim é mais importante. Em quarto lugar, ele ficou firme, resistindo às investidas da mulher. Ele se recusou, diz o texto. Ele dizia para ela: isso está errado, a senhora não pertence a mim, a senhora pertence ao seu marido. Aí ele fez o que o bom senso pede que seja feito. Ele começou a se afastar da mulher. Você conhece alguém que é uma verdadeira fonte de tentação, nesse sentido sexual para você? Sabe o que você deve fazer? Fique longe dessa pessoa. Não fique alimentando a sua mente com a imagem dessa pessoa. Nós não podemos dar ouvidos a essa mentira do inferno que diz para nós que chega um ponto na nossa vida que certos pecados não nos atingem mais. Isso vem do inferno, gente. Eu quero dizer para vocês, como pai de filhos que tem a idade de vocês,
que hoje na minha vida cristã, eu digo para vocês que eu sou capaz de cometer qualquer pecado. Eu só não cometo pela graça de Deus. Houve uma época na minha vida que eu achava, quando eu era mais moço, que certos pecados eu nunca poderia cometer aqueles pecados. Hoje eu já não penso assim. Hoje eu tenho consciência que qualquer coisa poderia acontecer comigo se eu fosse deixar a minha própria sorte sem a graça de Deus. Porque eu sou tranqueira, como você é tranqueira, nós somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, o que nós temos no nosso pecado é desejo de satisfazer o nosso egoísmo, não desejo de agradar a Deus. Nós precisamos da graça de Deus trabalhando conosco. Então uma coisa sábia a se fazer, afaste-se da tentação. Não brinque com fogo, porque você brincando com fogo, você vai acabar se queimando. Se você não se afasta daquela pessoa, que é um motivo constante de tentação para você, é bem provável que você vai cair. Porque veja bem, eu vou ensinar uma coisa aqui que eu não posso falar longe do microfone, mas depois eu explico. Isso aqui é uma linha imaginária. Olha como é que você está andando. Essa linha aqui é a linha do pecado. Muitos de nós achamos que é interessante a gente medir até onde a gente consegue ir sem pecar. Mas enquanto a gente está fazendo isso, Satanás está dando risada. Ele está sabendo que a gente está mais perto, mais um pouquinho, a gente vai cair, ele vai conseguir o intento dele. Saia dessa porque ele é uma furada. Nós precisamos tomar muito cuidado. Opa, eu acho que eu pulei demais aqui, deixa eu ver. Eu ainda apanho bastante da tecnologia. Ok. É bom que aí sim vocês vão meditando no que eu acabei de falar. Vai ver que é por isso que está acontecendo. Uma última coisa que José fez, ele fugiu como a última alternativa. Quando ele viu que não dava mais, ele picou a mula. Ele fez exatamente aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,22: fujam da imoralidade sexual. Parece que José na prática tinha consciência de uma máxima que a gente não gosta de pensar: é preferível ser um covarde vivo do que um corajoso morto. E eu diria para você que eu não vejo nada de errado com esse ditado. Eu acho que ele é ótimo, ele cai muito bem. Cuidado para que o orgulho não faça de você um alvo fácil para Satanás. Embora eu tenha dito que um pecado de ordem sexual raramente é um estouro de pneu, há momentos em que a tentação vem e ela vem de uma vez só e forte. Ela vem com tudo. Aí o que você tem que fazer? Fugir. Estava dirigindo uma cruzada evangelística lá em Fortaleza, ano de 92. O evangelista Luiz Palau ia pregar lá e eu estava preparando a campanha. Passei um mês em Fortaleza preparando a campanha e uma semana antes de começar a cruzada evangelística chegou o resto da equipe. Nós todos fomos para um hotel à beira-mar. Nós ficamos naquele hotel porque havia uma diretora de eventos que era crente, ela nos deu um preço excelente, um ótimo hotel, mas depois eu percebi que um hotel para quem está querendo fazer o trabalho de Deus à beira-mar não é a melhor pedida. Um belo dia eu estou lá, tratando de algum pepino que tinha dado, esclarecendo alguma coisa na recepção do hotel, e de repente, um dos membros da nossa equipe me deu um maior susto. Ele me deu um susto porque quando as pessoas que estavam me atendendo arregalaram o olho, mas elas arregalaram o olho mesmo, as duas pessoas estavam me atendendo, eu achei que tinha alguém atrás de mim querendo bater em mim ou qualquer coisa, eu virei rápido e eu dei de cara com esse irmão da minha equipe que estava com o olho desse tamanho. O batimento cardíaco dele devia estar 200. Eu falei: o que houve, meu? Ele falou: rapaz, nem te conto. Eu estava no elevador, nós dois estávamos no 11º andar.
Logo abaixo, no andar de baixo, entrou uma dona no elevador, mas uma dona, e ela estava só de biquíni, cara, e ela ainda veio para cima de mim com um papo que o marido dela tinha ido embora, ela estava se sentindo solitária, eu só de olho naquele negócio do elevador, para ver os andares, que eu não vi a hora daquele térreo chegar. Aliás, vê se ela está indo atrás de mim aí. Aí eu falei, não tem ninguém atrás de você não. A única pessoa que estava atrás de mim, na minha frente, era um homem que eu aprendi a respeitar mais, porque ele sabia a hora de fugir. Ele sabia a hora que a coisa estava ficando feia. É interessante que 1 Coríntios 10:13 diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Deus vai prover o livramento e tal. Mas logo no início do versículo 14, ele diz claramente, fujam. Não é interessante que no versículo 13 ele diz, vocês não vão cair, Deus vai dar o livramento, mas no versículo 14 diz, fujam. Eu acho que isso mostra como é que as coisas se completam. Há uma parte que é nossa. Quando a coisa fica feia, pica a mula, cai fora, antes que seja tarde. Não interessa que vão chamar você de covarde. Interessa que você vai manter a sua comunhão com o Deus vivo, vai continuar a honrá-lo na sua vida. Eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com a ideia de que nós somos mais espertos que o diabo. Às vezes eu tenho conversado com alguns jovens que me assustam. Eles acham que eles vão derrotar o diabo assim, com o pé nas costas. Eu diria que nós não somos páreo para o diabo. Quando ele vem para cima da gente, é a graça de Jesus que você precisa. Sozinho você não dá conta. Não interessa o lar que você teve, a criação que você teve. Você tem que depender da graça de Deus. Eu quero concluir. E eu quero novamente pedir que vocês curvem a cabeça de vocês, fechem os olhos, para conversar com Deus. E eu quero perguntar para você, como é que anda a sua vida em termos morais? O que passa pela sua cabeça quando eu faço essa pergunta? Você tem se guardado para aquela pessoa que Deus um dia vai dar para você para ser a sua esposa, o seu marido? Se você já é casado, casada, você é exclusiva dessa pessoa com quem Deus deu para ser seu companheiro, sua companheira de vida? Vamos supor que você vem se mantendo fiel em termos de atos físicos, tanto casados como solteiros. Como é que anda a sua vida de pensamento? Nós vivemos dias terríveis, meus queridos. O relativismo reinante nos nossos dias, a ética situacional, o uso que a mídia faz, principalmente as novelas, os filmes, para promover homossexualismo, lesbianismo, infidelidade conjugal, para incitar adolescentes a iniciarem no sexo o mais cedo possível. Hoje é tudo tão descarado. Está tudo estruturado de forma que você, que quer levar Deus a sério, se sente um peixe fora d'água, às vezes até dentro da igreja. Como é importante você seguir o exemplo de José, como é importante eu seguir o exemplo de José. Preferirmos ser um covarde vivo, a sermos um corajoso morto. Mas vamos supor que você não vem se conservando puro ou pura no seu namoro, no seu noivado, quem sabe até fora desses relacionamentos, ou quem sabe até dentro do casamento. Suponhamos que você esteja sendo infiel à sua companheira, ao seu companheiro. Quem sabe a palavra de Deus tenha hoje penetrado fundo no seu coração, quando você viu como é que acontece a tentação, mas como José reagiu a tudo isso. Quem sabe o Espírito Santo está mexendo com você para que você pare com as racionalizações que fazem você não chamar pecado de pecado. Será que você, para Deus, me desculpem a expressão, é uma carta fora do baralho? Porque você vai estar vivendo uma vida que não agrada ao Senhor?
Será que se você um dia colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, mas você não cresceu no relacionamento com Ele, você foi facilitando até você cair em tentação? Será que você está fadado, você está fadada a ser um crente de segunda classe para o resto da vida? Por mais que eu creia na soberania de Deus, e eu creio, a resposta às perguntas que eu fiz para vocês, quem determina é você. Ouçam o que a palavra de Deus diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A este eu estimo, ao humilde e contrito do espírito e que treme diante da minha palavra. Não saia daqui nessa noite com pecado no seu coração. Seja aquele pecado que todo mundo conhece, seja aquele pecado que só você e Deus conhecem. Converse silenciosamente com Deus, deixe o Espírito de Deus dirigir a sua conversa com o Pai agora. Pai querido, muito obrigado que nós podemos nos aproximar do Senhor com aquela convicção de que o Senhor é aquele Deus que, embora seja santo, sublime, majestoso, criador de céu e da terra, sustentador de tudo, o Senhor é aquele Deus que se importa conosco pessoalmente. E se importa tanto que o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz por nós, não só para nos livrar do inferno, mas para nos dar uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, Pai, nós queremos pedir do Senhor a graça, a ajuda Tua, para que nós estejamos com os nossos sonhos vivos, sonhos de vivermos para o Senhor, de fazermos algo de extraordinário para o Senhor. Mas ajuda-nos, ó Pai, a estarmos conscientes de que o inimigo vai tentar vir minar naquelas áreas que ele sabe que ele tem um gancho. O Senhor nos criou seres, ó Pai, com sexualidade. O Senhor fez isso para que o nosso casamento fosse uma coisa bonita, gostosa. Mas muitas vezes, ó Pai, por causa da forma que o mundo tem encarado e tem distorcido a Tua criação, nós somos levados a experimentar coisas que estão na hora errada, que não são lícitas. E quando isso acontece, é tão fácil o diabo nos acusar e nós passarmos o resto da nossa vida vivendo uma vida medíocre, miserável, porque nós não nos sentimos perdoados. Eu quero orar por duas coisas então especificamente, ó Pai, para aqueles que têm se guardado puros. Dá para eles, ó Pai, a determinação de José. Dá para eles a visão de José quando vier a tentação. Dá para eles a atitude de José. Que sejam sábios. E para aqueles, ó Pai, que não têm se guardado puros, em primeiro lugar, traz convicção de pecado ao coração. Mostra que isso não é o que te agrada.
Mas mostra também para estes, ó Pai, que mesmo tendo havido erro, pecado, o que o Senhor não quer é que eles continuem o resto da vida longe do Senhor. Dá para eles, ó Pai, uma visão do que a Tua graça pode fazer, para que se aproximem do Senhor, do Teu trono de graça, como diz Hebreus, e encontrem graça e misericórdia em ocasião oportuna. Abençoa estes jovens, ó Pai. Seria tão fácil orar aqui, ó Pai, amarrando Satanás para que a vida desses jovens aqui fosse de vitória. Mas nós sabemos que não é isso que funciona. Não é assim que a coisa acontece. Não é simplesmente dizer que o inimigo vai estar atado que vai resolver a coisa. O que tem que estar atado é o nosso desejo de servir a nossa carne. E ele só vai estar atado, amarrado, quando nós estivermos curvados diante do Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus santo, que Tu mereces o nosso culto. Tu enviaste Teu Filho para morrer por nós. É o mínimo que nós podemos fazer em sinal de gratidão, é viver uma vida santa e pura para o Senhor. Ajuda cada um aqui, ó Pai, na sua necessidade. O Senhor conhece o coração de cada um. Ajuda as pessoas, ó Pai, que estão temerosas de que vão ficar sozinhas, a crerem que o Senhor as fez para viver uma vida completa e que elas não vão ficar sozinhas, a menos que esse seja o Teu plano perfeito, e que esse plano perfeito vai fazê-las ver que elas ficarão sozinhas para a Tua glória e terão do Senhor a companhia, as forças e a graça. Mas não permite que o inimigo, ó Pai, esteja jogando minhoca na cabeça de ninguém. Que todos aqui estejam claramente voltados de coração para a Tua palavra, para o Senhor, crendo que para observarem pureza na vida, tem que observar a sua vida conforme a Tua palavra, como diz o salmista. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é tão clara. Ela cita exemplos reais, vidas que realmente aconteceram, vitórias que realmente existiram, derrotas que existiram, para que nós saibamos como nós podemos viver perto do Senhor. Ajuda-nos a fazer bom uso disso,